que vai determinar o valor de um negócio no longo prazo é o lucro. Se o lucro cresce, a preço da ação vai convergir para esse crescimento de lucro. E a gente é paciente, a gente não tem pressa. A gente acha que tem muita oportunidade no Brasil. Só que a gente não olha e fala assim, eu estou comprado na Bolsa Brasileira. O nosso trabalho é selecionar as melhores ideias, as melhores companhias, os melhores gestores que vão entregar esse crescimento de lucro nos próximos 5, 10, 15 anos. Essa é a nossa maior preocupação. É uma grande empresa? Ela é melhor no que ela faz? Ela está ficando ainda melhor? Eu confio em quem toca esse negócio? Tem dinheiro no caixa? O balanço é sólido? Então eu quero ter. Quais são essas empresas brasileiras, né, que contemplam esses 6 pilares, né, ou pelo menos 5 deles? Enfim. Olha, eu acho que tem várias empresas que contemplam, tá? Assim, a gente hoje tem... Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo a esse episódio bônus, que a gente tem um convidado internacional. Ele é brasileiro, mas hoje está trabalhando fora do Brasil com gestão de ações, então a gente vai ter um papo com uma pessoa que olha o mercado de ações do Brasil de maneira relativa, né, porque acompanha o mundo todo, está perto dos estrangeiros e investe em ações brasileiras, né? No momento que tanta gente está falando que Bolsa Brasileira não vale a pena, que é melhor ficar de fora, tem alguém lá fora investindo em algumas ações aqui, né? A gente vai conversar com o Eduardo Leal, ele trabalha na Sands Capital, é uma gestora que tem 50 bilhões de dólares sob gestão, é isso, né, Eduardo? 50 bilhões? Sim. Então, assim, se fosse brasileira aí já estaria, né, bem à frente da maioria das gestoras aqui no Brasil. O Eduardo vai contar um pouco da trajetória dele, como é que ele foi parar lá na Sands, quais são as empresas brasileiras que eles investem, enfim, como é que é trabalhar numa gestora de ações fora do Brasil. Eduardo, primeiro, agradecer demais, assim, né? A gente acabou se cruzando por LinkedIn, você veio aqui uma vez, a gente trocou uma ideia, e agora você está aqui para gravar com a gente, né? Acho que já faz um bom tempo que a gente conversou, as agendas se cruzaram na sua vinda aqui no Brasil. Muito obrigado, bem-vindo ao Market Makers. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou super consumidor aqui dos seus episódios, do conteúdo, você sempre traz gente muito legal para falar aqui, sempre aprendo coisa pra caramba, então é um prazer sentar aqui e bater um papo com você. Bom, então, antes de entrar no seu trabalho, nos investimentos, cara, como é que você foi parar na Sands Capital, né? Como é que foi sua trajetória aqui no mercado brasileiro e como é que você foi parar lá? Por muito tempo aqui no Brasil, eu trabalhei na STK Capital, né? Desde 2010, eu passei 10 anos na STK. Em 2010, a gente na STK fazia uma coisa que era muito diferente aqui no Brasil, que era investir globalmente, né? Eu cobria ações em US, Europa e Brasil também. E a gente trocava figurinha com investidores internacionais e eu trabalhava com uma pessoa que conhecia alguém dessa gestora nos Estados Unidos, que era o Sands. O Sands, que é o fundador. Não, que era a gestora, eu conhecia uma pessoa lá. E a gente, na ocasião, eu cobria Visa e eles estavam olhando, na ocasião, Redcare e BMF Bovespa na época aqui. Duas empresas que sozinhas nem existem mais listadas, né? E aí a gente trocava ideia, foi assim que eu conheci pela primeira vez. A filosofia de investimento era parecida, mas era só o que eu sabia do Sands. Alguns anos atrás eu fui estudar nos Estados Unidos. Passei um tempo na Business School em Stanford e lá eu reconectei com algumas pessoas do Sands e aí as conversas foram indo e... Mas quando você foi estudar lá, você já tinha saído da STK? Sim. Tá. Saí da STK para ir para o ano Business School, foi 2020. 2020. Passei 10 anos lá e saí para ir para Business School. E aí, muita conversa com o pessoal lá do Sands, foi assim que eu acabei lá. Tô no Sands há pouco mais de 2 anos. E como é que é lá, né? Como é que é tem muitos brasileiros lá, a gestora ela tem uma visão global, enfim. Quem que é a Sands Capital, né? Deixa eu contar então um pouco a história. Cara, bom, a Sands Capital, ela
a maneira que ela começou não é muito diferente de muitas gestoras aqui do Brasil. Uhum. Você tem uma figura que trabalhou no caso, nós fazemos equities, né? Então, o Frank Sands Sr. tinha décadas de experiência em equities em outros lugares e decidiu abrir o próprio negócio. Como muitas gestoras daqui, você não começa com bilhões de dólares, com equipes de centenas de pessoas, escritórios no mundo inteiro. Começa pequeno, com pouco dinheiro, e se você fizer um bom trabalho, você vai crescer. Em 1992, começou o Sands Capital, com alguns milhões de dólares, com uma filosofia que norteia o que a gente faz até hoje, que é gerar valor para o nosso cliente ao longo do tempo com prudência. Essas são duas palavras bem fortes e traduzem muito da nossa maneira de pensar, nosso horizonte de investimento, nosso apetite a risco. O gerar valor e prudência. Gerar valor ao longo do tempo, Ao longo do over tempo. time with prudence. Tá. E com 6 critérios de investimento que também norteiam todas as nossas decisões de investimento. Então, ela começou inicialmente com foco em equities US, com portfólios concentrados. Expandiu para estratégias globais. Expandiu para estratégias focadas em emerging markets. Hoje a gente tem uma estratégia, simplificando, tá? Mas tem uma estratégia dedicada a US, tem algumas estratégias dedicadas ao investimento global, ao investimento só em emerging markets, públicas, privadas, em privadas late stage, early stage, de uma equipe bem pequena no início, hoje somos aproximadamente 200 pessoas, a gente tem escritórios na costa leste, na costa oeste, na Europa, na Ásia, temos clientes sem dúvida nos Estados Unidos, mas 1/3 da nossa base está fora dos Estados Unidos, então Legal. o que a gente busca é proporcionar essas soluções de investimento aos nossos clientes com essa filosofia que eu descrevi. E você fica exatamente onde? Eu fico, nosso headquarters é na região de DC, Tá. Washington, DC. E, assim, sem querer entrar muito nesse detalhe, né, até pra gente focar nas teses, mas, pô, você viveu um mundo de buy side aqui no Brasil e agora tá vivendo lá, nos Estados Unidos. Quais são as diferenças mais óbvias, assim, mais claras, até tanto no dia a dia, na interação entre as pessoas, enfim. O que você caracteriza como: "Nossa, isso só tem no Brasil", ou "Não, isso aqui espero que um dia tenha no Brasil", Sim. ou "Que pena que que isso não tem aqui nos Estados Unidos e tem no Brasil", enfim. Bom, vamos lá. É difícil fazer generalização do o jeito do buy side no Brasil com o jeito do buy side nos Estados Unidos, porque eu fui um buy side no Brasil Aham. e eu sou um buy side nos Estados Unidos. Então eu não posso Ah, afirmar então que. pela sua experiência Mas mesmo. o que eu posso falar assim o jeito, uma coisa que é interessante, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma agilidade na tomada de decisão pela nossa quase informalidade de conversar, trocar informação. Se pensar, o setup de qualquer asset aqui no Brasil, normalmente você vai ter uma equipe de 20, 30 pessoas, talvez até menos disso, numa sala, não é muito diferente de uma mesa dessa aqui, nós só iam Aham. ter um painel de telas aqui, e você está o tempo inteiro trocando, falando, e a conversa é muito espontânea, a troca de informação é muito fluida. Nos Estados Unidos, e eu não vejo isso só onde eu trabalho, mas eu vi isso na escola também, existe uma preocupação e um hábito muito grande em você ter formatos e frameworks para pautar quase tudo que você faz. Por um lado, isso pode tirar um pouco a espontaneidade e a agilidade. Por outro lado, eu acho que isso traz uma escalabilidade enorme. O que eu falei, a eficiência da troca de informação funciona para um setup de poucas pessoas no mesmo lugar. Uhum. No mundo virtual, já não sei se isso funciona tão bem. Se esse troço sai de 20 para 50, eu já acho que para de funcionar. E aí já começa a ficar caótico. Uma coisa que eu acho que eles fazem muito bem é essa formalização de processos que permite você ter
uma escalabilidade enorme e uma consistência no jeito de fazer. O Sands foi fundado em 1992. Falei para você que a gente tem 6 critérios de investimento. Você pode parar qualquer pessoa do time de investimento no Sands e perguntar, me canta os 6 critérios e qualquer um vai falar para você. Porque a gente tem esse processo muito enraizado. Isso facilita muito a comunicação. Você pode ter um analista cobrindo uma empresa industrial no Brasil, outro cobrindo um fabricante de chips na Holanda, um analista olhando uma empresa de bebidas na China, e eles todos vão se comunicar com o mesmo padrão, com a mesma língua. Entendeu? Isso facilita muito quando você tem um negócio com uma escala maior. Não é uma coisa que a gente incorpora tanto aqui no Brasil. Eu acho que para a gente descobrir esse problema no Brasil também, acho que o mercado de assets precisa melhorar um pouco, né? A gente está passando por um momento bem complicado, né? De resgate de fundos, né? O juro alto, produtos incentivados. Aqui no Brasil, muitas gestoras têm tomado muitos resgates, né? Fundos de ações e multimercados, principalmente, né? Os de renda fixa até estão passando bem por isso. Esse cenário de alta de juros, ou de juros mais altos, né? Não alta de juros não, porque já começou a cair, né? Mas os juros mais altos nos Estados Unidos, como isso, de certa forma, impactou a indústria de assets ou impactou vocês? Porque aqui foi doloroso, está sendo doloroso. Lá também foi assim, enfim. Eu acho que, bom, o nosso perfil de investimento ele é mais orientado para crescimento, growth equities. O que aconteceu, se pegar o ano de 2022, por exemplo, você teve uma alta enorme de juros, né? As expectativas subiram muito. Você teve 5 anos de expansão de múltiplo que viraram uma contração em um ano só. Então, empresas de crescimento que normalmente têm um duration mais longo são muito impactadas por esse movimento. Então, assim, teve um choque muito grande em várias empresas, posso falar do mercado de uma forma geral, e várias companhias do nosso portfólio. Mas o que a gente... Então, assim, respondendo uma coisa, impactou sim. Teve um impacto severo. O que a gente mais procura acertar quando a gente faz nossas teses de investimento é a tendência de crescimento de lucro num horizonte longo, tá? O múltiplo, a variação de múltiplo vai ter um impacto e às vezes esse impacto pode ser severo no curto prazo. Mas o que a gente se preocupa e talvez o maior fator de risco que a gente observa é errar a tendência de crescimento de lucro. Desde que o lucro continue performando na direção e no ritmo que a gente espera, eu acredito que daqui a 5 anos, que é o nosso horizonte mínimo, a gente vai estar de novo num bom lugar. Assim, ao longo de 2023, muitas coisas já voltaram a refletir o potencial de geração de lucro das empresas. Mas, sem dúvida, quando você tem uma alta de juros tão abrupta, depois de um período tão longo de juros baixos, você tem um choque. Você falou dos 6 pilares, né? Sim. E na nossa conversa prévia, você falou das empresas brasileiras ou que têm atuação no Brasil, né? Uhum. Eu queria que você contasse, né, esses 6 pilares e como essas empresas brasileiras que fazem parte do portfólio, Uhum. como elas se encaixam, né, dentro dessa filosofia da Tá. Sands Capital. Então, são 6, a gente chama 6 criteria, né? Aliás, tenho que elogiar isso, tá? Porque como um analista que trabalha lá fora, eu pensei que você ia trazer muito mais termos em inglês do que costuma trazer, mas até acho que o pessoal da Faria Lima fala mais termo em inglês do que você. Legal, não sei se você se policiou para isso, mas a audiência vai gostar. Não, eu vou me policiar para não falar português errado também, que eu já falo Não, muito qualquer inglês coisa a errado. gente corrige. Primeiro, são empresas que conseguem entregar uma taxa de crescimento acima da média, de forma sustentável por um longo período de tempo. Tá? A gente acredita que o que vai determinar o valor de um negócio no longo prazo
é o lucro. Se o lucro cresce, Uhum. o preço da ação vai convergir para esse crescimento de lucro, em ciclos longos. Curiosamente, se você olhar a nossa atribuição de performance dos fundos, por décadas, 100% varia de estratégia para estratégia, mas pode ser alto 90%, acima de 100% vem da tendência de lucro, não do múltiplo. O múltiplo varia. Ele varia muito, muito rápido. Uhum. Então ele cria volatilidade. Mas em ciclos longos, é a expansão de lucro que determina o valor dessa companhia. Então a gente acredita, a gente quer estar em negócios que têm um potencial de crescer lucro de forma sustentável por muito tempo. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é investir em líderes em bons ramos. Tá? Assim, o que eu quero dizer com isso? O líder não precisa ser o maior, o que tem mais market share, mas ele tem alguma coisa que faz ele ser melhor do que o resto. E por que o líder? Porque os benefícios, eles acruam predominantemente mais para o líder. E a gente também quer que seja um bom ambiente de negócio. Não adianta você ser o líder numa indústria que ela não é promissora, Uhum. né? O terceiro são claras vantagens competitivas. E aí eu até faço um adendo. Idealmente, não só uma empresa que ela tem alguma coisa que cria um diferencial, mas, se possível, que esse diferencial ele até aumente com o tempo. Tá? A gente fala muito do moat, né? Sim. Assim, o moat é uma fotografia, você tem lá, assim, esse é o teu diferencial hoje, mas a gente quer ver esse diferencial até aumentando com o passar do tempo. E qualquer que seja essa vantagem, ela vai se tornar ainda mais relevante ao longo do tempo. O quarto é relacionado à governança e à capacidade de gestão. A gente quer ser sócio de empresas que têm uma boa governança, que têm um excelente time de gestão, um track record provado de alocação de capital, porque, assim, no longo prazo, qualquer empresa está sujeita à decisão de quem está lá no dia a dia, ela é feita de pessoas, né? E a gente quer ter certeza que a gente está com as melhores pessoas tocando aquele negócio. A gente sabe escolher securities, né, ações. Quem sabe tocar um negócio são aquelas pessoas. Então, a gente quer estar lá com quem sabe fazer aquele negócio. O quinto é uma solidez financeira. O que acontece? Muitas vezes a empresa ela consegue crescer, ela tem uma vantagem competitiva, ela está despontando como um líder numa indústria, mas para executar essa jornada de crescimento, ela precisa de capital que talvez ela não tenha. Se essa empresa precisar acessar o mercado de capital no momento inoportuno, não importa todas as coisas funcionando bem, se o mercado estiver fechado, vai tudo por água abaixo. Então a gente quer uma empresa que seja capaz de executar a missão dela, a jornada dela, de forma independente do que está acontecendo no mercado de capitais. Que seja dona do próprio destino, nesse sentido. Falei que são 6, né? A gente disse 5 Uhum. até agora. E antes de falar do sexto, os analistas, assim, eu sou analista, a gente tem um time grande de analista lá. A nossa obrigação, o nosso trabalho, o nosso sucesso é encontrar empresas que preencham todos esses 5 critérios. O sexto critério é o valuation. Ele é o último de propósito. A gente quer comprar uma ação, virar sócio de uma empresa no valuation racional. A gente não pode começar pelo valuation. Porque a gente pode começar pelo valuation e às vezes, parece ter uma oportunidade aqui, você vai fazer meses de trabalho, quando você chegar a uma conclusão, o valuation não está mais tão atrativo. Então a gente quer encontrar bons negócios e a gente é paciente, a gente não tem Sim. pressa. Aliás, quando a gente compra alguma coisa, normalmente a gente vai ter, assim, eu falei, nosso horizonte típico de investimento, a gente olha para frente 5 anos. Em muitos casos, a gente está pensando, depois desses 5, como é que vão ser os próximos 5? Tem várias empresas no portfólio que a gente tem por mais de 10 anos. Então, assim, a gente tem paciência para esperar o momento certo para comprar.
mas a gente precisa identificar os negócios. E por incrível que pareça, a gente tem portfólios que vão estar entre 25 a 40 empresas. O universo onde você encontra todos esses atributos, ele não é tão grande assim, tá? Então a gente gasta muito tempo tentando identificar bons negócios que se qualifiquem e a gente espera a oportunidade aparecer. Uma hora, normalmente, essa oportunidade aparece. O Mr. Market, ele tende a swing para os dois lados, né? Aham. E quando aparece, a gente recebe isso com bons olhos. Pô, ouvindo, não tem como se apegar ao momento atual do mercado, né? Mas muito legal como vocês têm essa ordem e o valuation o último de propósito, né? Porque no momento como a gente está no mercado brasileiro, com os gestores de fundos, né, investidores de maneira geral, estão meio que caçando oportunidades ali, quase que diminuindo o horizonte de investimento em busca da próxima estrela da temporada de resultados, sabe? É, Então, o valuation acaba sendo muito importante no momento como agora, é. né? Porque assim, não, agora vai ser o ponto de inflexão dessa empresa que já sofreu demais e o resultado vai vir bom, aí depois eu faço uma troca. É, eu acho que um grande problema que a gente vê hoje, a gente pô, acompanha na pele, porque a gente tem o nosso fundo de ações aqui do Market Makers, então a gente segue uma filosofia muito longo prazista, paciente, e só que a gente vê como o imediatismo, né, acaba É. forçando às vezes o gestor a mudar a filosofia dele, mesmo ele sendo um velho investor nato, Uhum. né? E, e acho que o fato de estar numa estrutura, né, que já está muito bem implementado esses pilares, né, com um passivo também alinhado a isso, acho que Exatamente. facilita, né? Eu costumo brincar que talvez um dos grandes ativos que a gente tem é o nosso passivo. Porque o que você falou é muito verdade. Eu tenho muito relacionamento ainda no Brasil, naturalmente, né? E eu vejo alguns gestores aqui, analistas que são assim, super entusiastas de algumas empresas, acham que o valuation tá barato, fazem, eu não posso comprar agora porque eu não sei se isso vai virar no trimestre que vem, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 9 meses. Porque qual é a preocupação dele? A cota dele tem que performar para o trimestre que vem. Para ele, na curva de utilidade dele, é melhor perder uma grande oportunidade do que ser penalizado no curto prazo. Sim. A gente tem um horizonte de longo. Isso é alinhado com o nosso cliente. Nosso cliente entende nosso perfil de investimento, nosso horizonte de investimento. Em rolling periods de 5, 7, 10 anos, em 100% dessas janelas, a gente está acima do nosso benchmark. Então, assim, a gente consegue executar, Uhum. provadamente, num ciclo longo. A gente entende a volatilidade de curto prazo, isso pode acontecer. Não assusta a gente. Desde que a gente tenha conforto com a tendência de lucro, ela está seguindo o que a gente tá imaginando. Essa é a nossa maior preocupação. É uma grande empresa? É. Ela é melhor no que ela faz? É. Ela está ficando ainda melhor? Tá. Eu confio em quem toca esse negócio? Confio. Tem dinheiro no caixa? O balanço é sólido? Tem. Então eu quero ter. Uhum. Em muitos casos, aqui no Brasil, o valuation ainda está barato. Então, assim, o que vai acontecer daqui a 3 meses não é que eu ignoro, eu não me preocupo. Eu me preocupo se essa tendência ela for pôr em xeque a minha visão de longo prazo. Se eu entender que isso é uma questão circunstancial, é, eu acho que ela cria essa anomalia que me dá uma oportunidade. Então, é um risco calculado que eu quero me beneficiar. Pô, muito bom. E agora, quais são essas empresas brasileiras, né, que contemplam esses 6 pilares, né, ou pelo menos 5 deles, enfim? Olha, eu acho que tem várias empresas que contemplam, tá? Assim, a gente hoje tem 6 empresas no nosso portfólio de emerging markets que se enquadram, obviamente, senão não estariam no portfólio.
Mas eu acredito que tem outras também, tá? Uhum. Não necessariamente a gente tem todas. É, Mercado Livre eu sei que não é uma empresa brasileira, mas Sim. a Tá maior aqui, representatividade do negócio tá no Brasil. É uma ação que a gente tem no portfólio há mais de 10 anos. A Hidrogasil é uma outra que a gente tem também há mais de 10 anos. até para o pessoal ficar aí até o final, vamos falar de cada uma e por quê? Faz um comentário sobre ela e Sim, depois você sim, vai. sim. Então, o Mercado Livre é a primeira. Bom, 10 anos. Pô, e legal dar a idade no portfólio também, né? Se você lembrar de todos, é, enfim. 10 anos é é, muito tempo. Mercado Livre eu acho que tem várias coisas, assim. Você tem uma tendência secular de crescimento de penetração, não estou falando nada novo, tá? Penetração de e-commerce. Só que e-commerce não é uma coisa fácil, né? Assim, primeiro é muito caro você fazer. E tecnologia não é uma commodity, né? Assim, você saber executar aquilo ali, tem muita gente tentando, nem todo mundo faz tão bem. Eu acho que eles têm um talento ali, uma capacidade, uma cultura de execução, e uma cultura de tomar risco e aceitar fazer grandes decisões, pivots e errar eventualmente, que fez, construiu, assim, o que já está feito, é formidável. Falando sobre a questão da vantagem competitiva, tem se tornado cada vez mais caro, né, você ser um player de e-commerce de destaque, porque o investimento que você tem que fazer em logística, ele limita muito quem consegue executar. É muito caro. Você tem que estar disposto a investir por muito tempo para ter sucesso. E eu acho que todo investimento que o Mercado Livre fez, eu acho que ele até expande essa vantagem competitiva dele, porque ficou muito mais difícil para o outro cara entrar. Até 2018, onde assim, muito da infraestrutura de entrega no Brasil, ela era depositada no correio, era mais fácil. O Brasil não tem uma infraestrutura de logística tão boa assim. Nos Estados Unidos, esse é um ponto muito interessante de mercados emergentes, inclusive, né? São essas deficiências que criam grandes oportunidades. Nos Estados Unidos você tem UPS, FedEx, o próprio correio é eficiente. No Brasil você não tem. Fazer é caro pra caramba e difícil. E ela fez. Então, acho que assim, é um exemplo de um negócio que, com o passar do tempo, ele se tornou ainda mais difícil de você copiar. Bom, a Raia, eu acho que assim, também uma empresa extremamente bem gerida, que também se beneficia de uma tendência, assim, tem um envelhecimento da população secular, uma indústria ainda... Quanto tempo a Raia na carteira? A Raia tem mais de 10 anos, eu quero Bom, falar mais de 10 tá bom. 2011 ou 2012. Então. Uns 12, 13. Também tem um vento a favor muito grande, sem contar que é uma indústria ainda extremamente fragmentada, com potencial de consolidação. E o que eu acho que é exemplar nela é a execução, entendeu? Não abre mão da qualidade. Você entra na loja, você vê, Uhum. entendeu? Você entra na loja do lado, você vê que não é igual. O ponto que ela tem não é igual ao do outro. O que mais? Tentando fazer em ordem cronológica, tá? Do que a gente tem há mais tempo. Localiza, acho que também dispensa comentários. Eu acho que é um negócio... Cara, vou ser muito sincero, o negócio da Localiza eu não acho um negócio bom. Se você olhar mundo afora, locadoras de carro não é um negócio assim que dá tanto dinheiro. Se olhar na Europa, não é. Tem uma outra na Alemanha que pode fazer isso melhor. Nos Estados Unidos, definitivamente não é. Eu já cobri Hertz no passado e é muito difícil. A Localiza ela consegue fazer um negócio não tão excepcional, por ser tão difícil eles serem tão bons, eles conseguem estar à frente de qualquer outro. Assim, é uma excelência operacional impressionante. Que um mercado que também veio numa tendência de consolidação. Eu acho que assim, a história da Localiza, quanto maior ela fica, mais forte ela fica, né? Quanto maior ela é, melhor ela compra o carro, melhor é o financiamento dela,
baixo custo da dívida, ela consegue oferecer um preço mais baixo, estrangula o concorrente morre, ela ganha, e a gente vai ciclos e ciclos, né, disso acontecendo. Eu não vou falar de todos os critérios, porque senão a gente vai passar Sim. aqui Que só no 3 da horas. Localiza, eu acho que o pilar de valuation recentemente, para quem gosta de local, a gente não tem na carteira, Sim, mas sim. inclusive um episódio recente nosso, um gestor que opera muito long e short, ele falou, a gente já ficou neutro Localiza, já fiquei short muito tempo em Localiza, hoje é a primeira vez em 6 anos como gestor que eu estou comprado em Localiza. Ele trouxe todas as É, justificativas que sempre achou uma empresa excelente, mas muito cara, e é. agora o valuation começou a chamar atenção. Eu acho que cada investidor tem o seu horizonte de investimento, tem a sua disposição a tomar risco e encarar a volatilidade. A maneira que eu vejo, essa empresa está negociando hoje nos preços mais baixos desde do IPO dela. Uhum. Então eu acho, sim, E quanto tempo ela na carteira? a Localiza deve estar aproximadamente 5 ou 6 anos. Talvez mais para 6. XP, ah, eu não sei precisar quando que foi comprado, mas foi depois do IPO, não foi no IPO. Uhum. Mas também, assim, se beneficia de uma tendência de... O que vocês fazem aqui no dia a dia, né? Educação financeira, aprofundamento de serviços financeiros no Brasil, com uma oferta alternativa nos bancos que deixava a desejar, né? Sim. Assim, eu acho que a qualidade do produto alternativo, ele era ruim e caro, né? A Localiza, desculpa, a XP vem com uma oferta, produtos muito melhores na prateleira com um preço mais barato. Sim. É, e um serviço melhor. Eu acho que muita coisa mudou de lá para cá. Eu acho que os bancos se tornaram mais competentes. Eu acho que essa competição, assim, todos os bancos no Brasil são muito competentes, tá? Assim, esse negócio de que os bancos grandes no Brasil estão mortos, eu tenho uma... Eu não gosto dessa visão. Eu acho que todos os bancos que estão aqui são sobreviventes. O Uhum. Brasil é um mercado muito difícil. E todos esses grandes bancos que operaram no Brasil por décadas e estão aqui são extremamente competentes e sabem o que estão fazendo. Mas quando você tem uma empresa tão grande, realmente às vezes você fica um pouco mais engessado. Em alguns momentos você caiu numa armadilha do inovador ali. Você vende um fundo de renda fixa que em determinado momento te pagava, sei lá, 7, 8%. Você cobrava uma taxa de administração de 3%. Cara, é muito dinheiro que você está fazendo sem tomar risco nenhum. Você matar esse negócio, porque tem um cara pequeno oferecendo o mesmo produto com uma taxa de administração de meio, zero quase, é difícil. O negócio é que o cara pequeno agora se tornou grande. Exato. E eu acho que vai se tornar maior ainda. Tem muita coisa para acontecer. A Localiza reportou ontem. Só uma coisa sobre essa. Tem um ponto aí também, né? Porque parece muito óbvio. É só então o bancão zera isso aí e torna-se competitivo de novo. Nada é fácil. Não, exatamente porque esse dinheiro remunera várias pessoas que estão ali que às vezes são áreas que, né, tem aquilo no budget, né? Não, a gente tem aqui tantos bilhões, esses Exato. fundos, de repente alguém chega e fala que isso vai ser zero, É, você tem que convencer um grupo enorme de pessoas. é toda uma estrutura para servir o Não é cliente tão de um jeito simples, é. diferente. É muito difícil. Então também todo mundo fazia, entendeu? Exato. Você ia ter 45 XPs aqui no Brasil. E você tem outras pessoas fazendo com muita competência até nesse prédio aqui. É, mas isso eu acho que é uma tendência sem volta ainda por muito tempo. Ah, Nubank. É, Nubank, a gente investiu no Nubank quando o Nubank ainda era privado. Tá? A gente coliderou o Series F do Nubank, junto com a Berkshire. Legal. Nubank é uma história interessante porque a gente acompanha fintechs e bancos digitais por muitos anos, inclusive até na Rússia tem Sim. experiências bem interessantes no passado. E a gente sempre viu o time, o que eles estavam tentando fazer, como assim, primeiro um time sensacional, seria um dos melhores
times de banco em qualquer lugar do mundo. Com uma vantagem competitiva enorme. Voltando no teu ponto, né, de como é difícil o banco mudar as estruturas. Cara, o Itaú tem 100, 110 mil pessoas. O Bradesco tem 100 mil pessoas. O Nubank tem 100 milhões de clientes com 8 mil pessoas. É outro jeito de servir. Uhum. Dessas 100 mil pessoas que estão no Itaú, 50 mil estão em agências, fazem parte de sindicatos. É muito difícil você Sim. mexer. É Esse muito ponto que você falou do caro. sindicato, né? É mais do que funcionários, né? Imagina, vamos fazer igual o Nubank, não vamos ter agência mais, meu. É uma quantidade enorme de pessoas que vivem nesse ecossistema de trabalhar em agência, né? Desde o bancário, a segurança, enfim, não é Sim. trivial, né? E então eu acho que assim, o negócio não é que o produto do Nubank é muito melhor que o do Itaú não é bom, ou do Bradesco não é bom, não é isso. A estrutura de custo do Nubank, ela também permite acessar um cliente que esse cliente não faz sentido para o Itaú. Porque numa estrutura de agência, com ar-condicionado, porta blindada, segurança, numerário, tem algum cliente que não vai viabilizar, e o Itaú tem que entregar lá o 18, 20% de ROI dele, entendeu? E para o Nubank, num outro modelo de negócio, funciona. Então, eu acho que assim, tem muita coisa para acontecer no Nubank, eu acho que está só começando. O Nubank tem 3 grandes produtos. Pode falar que tem um grande produto e está escalando outros 2. Né? Ele tem cartão de crédito, ele tem crédito pessoal unsecured, e ele está começando consignado. Quantos produtos o Itaú tem? O Bradesco tem? Entendeu? Será que um dia ele vai ter? É possível. Eu acho que ele vai selecionar muito bem o que ele quer oferecer, aonde, que produtos se encaixam bem com a estratégia de distribuição e como ele serve o cliente. Talvez nem todos vão fazer sentido. Achei muita coisa para acontecer. Isso a gente está falando de Brasil. O México tem 2/3 da população do Brasil. Talvez bancos... Não. Bancos com certeza menos competentes que o brasileiro. Uhum. Não porque não são capazes, mas talvez não tiveram incentivo de fazer um produto melhor. Um ambiente menos competitivo, concentrado em poucos bancos que ganham muito dinheiro em cima do cliente. Alguns deles são grandes tesourarias. Assim, eu tenho depósito, eu não pago nada no depósito e invisto num título de renda fixa. Faço um retorno tão alto nisso, para que eu vou tomar risco emprestando, entendeu? Assim, realmente não faz sentido. Do ponto de vista de alocação de risco desses bancos, não faz sentido. E agora você tem uma leva nova de agressores nesse mercado que talvez vai forçar um novo equilíbrio para o mercado mexicano. E a diferença para o Brasil é que o mercado mexicano ainda é muito pouco penetrado. A bancarização no Brasil é muito alta já. Né? Então, assim, quando o Nubank ganha um cliente, normalmente ele está tomando esse negócio de algum outro banco. Uhum. Lá no México, não. Assim, não só a população é muito grande, mas ele está ganhando um cliente não necessariamente é tomando de outro banco. Cliente novo para o sistema, entendeu? Então, fazem aquele paralelo, né, para investir no Brasil é só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e espera daqui uns 5, 10 anos, né, que algumas tendências de lá demoram para vir aqui. Dá para dizer que essa tendência do setor bancário, que a gente teve uma bancarização forte aqui no Brasil, sobretudo durante a pandemia, né, as pessoas meio que foram forçadas, né, a ter conta digital, inclusive num episódio que a gente fez sobre Nubank, o analista que participou falou, né, que a Caixa foi uma das grandes colaboradoras para o número de clientes do Nubank, porque para receber os benefícios durante a pandemia, as pessoas tiveram que abrir uma conta digital, aí recebiam os benefícios, como a Caixa não tinha muito serviço, não tinha muito benefício, elas migravam para o Nubank facilmente. Né? Então foi uma maneira ali de bancarizar que acabou ajudando. O México seria isso, assim, meio atrasado em relação ao Brasil? Eu acho que no aspecto bancário assim, o México é mais informal que o Brasil. As pessoas usam mais cash do que o brasileiro. Muito mais. O Brasil é um case assim, de penetração de cartão. Né? Isso foi uma coisa feita lá atrás para você resolver o problema do pré-datado. Uhum. Né? Você tinha um cheque pré-datado, o lojista calhamaço de cheque, que valia como se fosse dinheiro, podia ser roubado, perder. Cheque sem fundo, né? E você criou o parcelado sem juros.
Isso trouxe muita gente para o mundo de cartão. O consumo é muito concentrado nesse produto. É um trabalho muito bem conduzido pela, na época, duas grandes adquirentes que dominavam o mercado com acordos de exclusividade, patrocinados pela Visa e a Mastercard. Isso na década de 90 e depois esses esquemas foram sendo abertos e muita coisa mudou, mas Uhum. essa é a gênese de todo o crescimento de penetração de meio de pagamento no Brasil e também bancarização. O México ele está muito atrás. Então, algumas coisas precisam acontecer para você liberar toda essa oportunidade. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Assim, o mundo anda para frente, né? Em termos de inovação, conveniência. Se eu tenho um produto que é melhor, é mais barato, a tendência vai convergindo para lá. E mesmo se isso não acontecer, ou acontecer num ritmo mais devagar, vocês ainda têm muita oportunidade. Boa. E isso a gente está falando o quê? Nos próximos 5 anos do Nubank. Eu acho que não para por aí. Né? Acho que a gente pode estar falando desse banco nos próximos 10 anos ainda se tornando, e um dia ele vai se tornar um banco, um dos 4 maiores, 3 maiores do Brasil, do México, eventualmente. E Uhum. claro que as taxas de crescimento não vão ser tão fabulosas como são hoje. A gente já viu isso em outros lugares. Assim. O Capital One talvez seja um exemplo nos Estados Unidos, onde chegou, olhou um produto, falou, cara, ninguém está olhando esse negócio de cartão de crédito, porra, tem um retorno absurdo, ninguém consegue fazer diferenciação de preço, dá o mesmo preço para todo mundo, é um serviço ruim. Pô, o retorno é enorme. Na época, todo mundo queria fazer as coisas que deram problema na crise de 2008, mas que davam muito mais dinheiro para o banco. Uhum. E ninguém estava olhando esse produto. E eles chegaram e falaram, cara, eu vou escalar esse troço. E criaram uma operação financeira enorme, meio que do nada. É, eu acho que o Nubank, ele não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem muito tempo ainda para ver coisas novas, produtos novos, penetração crescendo. Eu acho que um retorno que já hoje é impressionante. Né? Então acho fascinante. Quem que eu não falei? Meli Raya localiza XP, Nubank, E VEG. VEG. VEG Você estava é falando por ordem, então a VEG entrou a VEG é recente? a mais recente dessa lista. É coisa de eu não sei precisar, um ano atrás, talvez um pouco Uhum. mais. É, cara, a VEG eu acho que é um dos melhores cases de internacionalização do Brasil. Talvez junto com a Embraer, talvez, né, uma empresa também, do ponto de vista de produto, excepcional. Sim. Mas a VEG bom, a VEG dá pra ficar 2 horas falando da VEG aqui, mas eu acho que a VEG, a gente pensa como um negócio tão trivial, né? Assim, pô, você faz motor elétrico, né? Esse negócio não cresce, né? Tipo, pô, todo mundo já tem o que precisa de motor. E cresce, assim, a demanda por eficiência energética passa pelo motor. 50% do consumo de energia no mundo acontece em motor elétrico. Uma fábrica, numa indústria, 70% do consumo de energia acontece no motor elétrico. Então, se você acha que energia, o preço é caro, vai ficar mais caro, você tem uma preocupação em reduzir emissão, você tem que ser mais eficiente. E isso passa por ter motor elétrico, não qualquer motor, mas o melhor motor. Tem 3 caras no mundo que fazem os melhores motores elétricos: a ABB, a Siemens e a WEG. A proposta, a Siemens está saindo desse mercado, então o mercado ainda fica mais consolidado ainda. É, e, e é o benefício na eficiência e no seu energy savings e o seu sua despesa, ela é tão desproporcional versus o preço do motor que cria um negócio quase inelástico. Se você precisa do motor, você vai pagar o melhor. E aí a capacidade de você ter engenharia de fazer o melhor, né? Que ela tem. E uma outra coisa interessante da VEG é que eu cubro VEG há quase 14 anos. A gente olha, às vezes a gente cai no engano de olhar muito o produto da VEG, né? O que está vendendo hoje?
2010, 2011, era a tendência do CAPEX da Petrobras, né? Era como é que era o nome do programa do governo? Esqueci lá, tinha uma sigla lá do plano de investimento do governo, tinha um CAPEX da Petrobras enorme, você fazia conta, quanto que a VEG captura esse troço, em quantos anos, é assim que vai crescer. Aí depois o quê? Não, depois acabou, não tô vendo mais nada, né? Aí depois foi solar, eólico, tal. As pessoas pegam o que está vendendo hoje e extrapolam, porque esse é o produto, né? Só que a VEG não só é uma empresa de excelência no produto e na engenharia, mas é uma empresa de excelência no processo. E é esse processo que permite ela toda hora vir com uma coisa nova. 50% do que ela vende hoje não existia 5 anos atrás. Então, quando eu falo que eu tenho um horizonte de 5 anos de investimento, cara, talvez metade do que essa empresa esteja vendendo daqui a 5 anos são coisas que nem existem hoje. E aí é o processo dela de identificar oportunidades, escalar essas oportunidades também de uma forma muito prudente na alocação de capital e permite ela ter tanto sucesso. Provavelmente daqui a 5 anos a gente vai estar falando de coisas que a gente não está falando hoje, ou está começando a falar hoje, né? Aí vai muito no pilar que você falou da capacidade de gestão, né? É Exato. quase como investir naquilo que os números não me mostram, É. né? Porque não. E assim, você olha, pô, cara, ela já tem uma posição muito grande no Brasil. Ela é a segunda maior empresa nos Estados Unidos. Cara, a região ali da leste europeu, Turquia e tal, é um mercado enorme, ela está só começando. Índia é um mercado do tamanho do Brasil, ela está só começando. Está só começando, tá mais de 10 anos lá, mas agora está começando a acelerar. Então tem tantos pockets de oportunidade para ela explorar, só que isso não vai acontecer amanhã. Isso não vai acontecer. Ela não vai exaurir essas oportunidades em 1, 2 anos. Esse é um mercado lento. Esse é um mercado que o cliente ele é muito avesso ao risco. O cliente ele não vai comprar um equipamento que é para durar 10 anos porque é mais barato, porque ele acha que vai economizar aqui, se ele não achar que esse cara vai estar com ele ali por 10 anos para dar suporte quando tiver problema, para trocar. Então, leva tempo para você bota o pé num lugar novo, você tem que criar reputação, você tem que criar um canal de distribuição e tal. Por isso que demora. Só que eu acho que o que é interessante é que a longevidade do crescimento dela é muito grande. Então, acho que é uma empresa que, assim, uma vez eu fiz um exercício, isso tem uns 2 anos. Se olhando naquela ocasião, tá, numa janela de 20 anos, em dólar, as empresas que mais deram retorno: Amazon, Google, Microsoft, VEG. Você fala assim, "Pá, VEG não dá nem para brincar, né?" Ela não ficava em último. Em dólar, tá? Sério? Cara, é uma empresa que em 20 anos cresceu receita quase 20%. Se você compound isso por 20 anos, é um negócio assim, ela cresceu 16 vezes, quase. Assim, quem ouve o Market Maker já deve ter cansado de ouvir essa minha referência, mas no evento de 10 anos da Estúdio Investimentos, que eu acho que foi 2020, não, 2020 foi pandemia, então foi 2019 ou 2018, eles mostraram, a Estúdio investiu em Equatorial, que tem um pouco dessa característica do compounding, né? Aham. Que nos 10 anos que a Estúdio existia, a Equatorial nunca foi top 10 performance no ano na Bolsa Aham. Aham. Brasileira. Mas no acumulado dos 10 anos, ela era a que entregou o melhor resultado. Então, É ela isso nunca aí. foi top 10, mas É, no agregado, ela foi a melhor. é isso. Que é o Acho que é compounding ali. é, Mas esse exercício foi com quem? Google, Microsoft, cara, era Amazon? Google, Microsoft, Amazon, tinha mais uma. Não era Visa, porque a Visa não estava listada esse período inteiro. Eu não lembro qual era a Era alguma outra quarta. FANG, talvez? Um Eu não lembro. Facebook? Bom, beleza, uma... É, e ela não ficava em último. E das que ela perdia, também não perdia por muito. É, e agora, assim, a gente acha que tem muita oportunidade no Brasil. Só que a gente não olha e fala assim, eu estou comprado na Bolsa Brasileira, Uhum. tá? Assim, a Bolsa Brasileira é um objeto abstrato, né? Assim, de várias coisas, setores e pessoas e tal. O nosso trabalho é selecionar as ideias, as melhores companhias, os melhores gestores que vão entregar esse crescimento de lucro nos próximos 5, 10, 15 anos. Assim, a gente tem ainda poucos minutinhos, antes de entrar no ping-pong.
Mas só para fechar isso aí, você já levantou esse gancho que para mim é a minha maior dúvida, né? Porque aqui o brasileiro, até pelo um pouco daquele viés, né, de investir muito no que está aqui em casa, né? Uhum. A gente não compara muito, né, se vai investir na Localiza ou na Localiza de fora, na Aham. Raia ou na Raia de É. fora, né? Que você está lá nos Estados Unidos, né? Então, você ter na sua carteira, né, um Nubank, uma VEG, uma Localiza, uma XP, uma Meli, uma Raia, né, até traz uma chancela maior, né? Porque você poderia investir ou vocês, né, poderiam investir em qualquer empresa similar em qualquer lugar do Uhum. mundo, né, e escolheram elas, né. Eh, Vocês têm que ter uma participação em Brasil ou se vocês pudessem, vocês teriam zero Brasil? Vocês assim, pergunta mais direta, elas estão lá por elas mesmas, não é um book que tem que estar Não. alocado em Brasil. Não, a gente não tem que ter exposição ao Brasil, a gente não tem que ter exposição a lugar nenhum. O nosso fundo Emerging Markets tem um mandato de Emerging Markets. Então, onde a gente tiver alocação vai ser um numa região considerada emergente. Uhum. O global tem a maior amplitude possível e o US vai estar majoritariamente em empresas listadas em US. Mas eu poderia ter zero, inclusive tenho zero em vários mercados emergentes. Uhum. A gente investe nessas empresas porque a gente reconhece elas como um grande potencial de geração de valor no longo prazo. Agora, eu não encontro só boas empresas no Brasil. E aí, no teu ponto, eu também acho muito curioso o home bias do investidor brasileiro que ignora completamente indústrias inteiras que não existem no Brasil e só quer investir aqui. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos investidores, pessoa física do Brasil, nunca investiram internacionalmente. E hoje, no passado era muito difícil, Uhum. mas hoje você tem diversos instrumentos, desde fundos que te permitem essa diversificação até investir em securities diretamente na B3 via Via BDR, BDR, né? sim. E eu acho muito curioso, assim, é quase se você pegar o PIB do Brasil, é mais ou menos o PIB do Texas. Encontra alguém em Houston e pergunta se esse sujeito só investe em empresas no Texas, né? Assim, não faz sentido. Mas o brasileiro não, ele só investe em empresa no Brasil. A gente acha que tem muita coisa boa no Brasil, mas Uhum. também tem muita coisa boa fora. Índia é um continente, né, por si só. Tem muita coisa interessante. E não se fala de Índia no Brasil. Fala de China. A gente não fala de Índia. Sim. Índia é uma das coisas mais. A transformação que acontece lá, a geração de valor lá nos próximos 5, 10 anos é assim, enorme. E a gente, aqui no Brasil, fala-se muito pouco. Bom ponto. Tô anotando aqui algumas coisas para lição de casa. Cara, sensacional. Pô, adorei o papo. Vamos pro ping-pong, que eu sei que a é, agenda é curta. E você falou que acompanha os podcasts, aliás, fiquei muito honrado em saber. Eh, Nessa parte final, a gente pergunta sobre os livros para ler, uma música e por quê, e uma sugestão de convidado. Tá. Então, para começar os livros, que aliás estão todos em mmakers.com.br/biblioteca, é um livro de mercado. Um livro de mercado, eu vou falar um que todo mundo já deve ter falado aqui, mas é que eu acho que qualquer pessoa que tenha curiosidade de entender mais de mercado deveria ler, que é o The Most Important Thing, The Most Important Thing. Howard Marks. No nosso podcast antigo, lá, o Stock Pickers, esse foi o livro, em 2019, mais citado, assim, de longe. E é Não bom, me porque surpreende. quanto mais recomendações tem, maior a É. chancela, né? Porque a lista tem lá mais de 100 livros, então... Eu pensei em falar algum outro muito diferente, mas assim, eu Não, falei, mas... cara, esse é o que eu acho mais sensacional, então eu acho que é esse que tem que ir pra lista. Agora um livro tema livre, alguma coisa de fora do mercado. Tem um livro chamado Red Notice, do Bill Browder, que é um cara de mercado que se aventurou a investir na Rússia na década de 90. Eu não sei por que esse livro não é um filme até hoje, porque assim, eu comecei a ler numa quinta-feira, devorei o livro no fim de semana, tinha terminado e, cara, é sensacional. Ele escreveu mais recentemente um segundo, mas esse primeiro é... Eu acho que tem até a versão traduzida já aqui no Brasil. Esse já foi algumas vezes citado, realmente tá na fila para eu ler. Agora, a anti-recomendação de livro. Que livro para você começou a ler e Cara, a parou? anti-recomendação eu vou pular. E eu vou pular porque... claro que já li livros que eu achei horrorosos, mas assim,
aquele sujeito gastou tanto tempo e ele deve conhecer tanto daquele assunto que talvez eu não fosse a audiência certa, entendeu? Assim, alguns livros que eu li no ano passado foi um ano que eu li muita coisa ruim. E alguns desses livros ruins vieram da lista de recomendação do Bill Gates. Se serviu pra ele, quem sou eu pra falar que o livro é ruim, entendeu? O problema não é você, sou eu. Acho que o autor é bom, o leitor que a gente coloca em xeque. Uma música e por quê? Música, bom, se fosse falar por número de vezes que eu escuto, seria a Fazendinha do Mundo Bita, né? Mas música, eu vou te falar Damn It, Blink-182. Pô, E porque, cara, é uma música que eu adorava quando eu era novo, eu adoro Blink. É uma das poucas bandas que eu fui assistir um show. Eu não sou muito de ir em show. No ano passado fui com a minha esposa. lá? Lá. É uma banda que eu adoro. Eu sempre falei assim, se tem uma banda que eu iria num show, é o Blink. Eu tinha tentado ir uma vez na Europa e não aconteceu. E aí eles iam fazer um show em DC, eu falei, cara, tem que ir. E foi super legal. Eu na época que eles eram muito mais, estavam surgindo, né, uns 20 anos atrás, eu não gostava muito de Blink. Depois que eu fui um pouquinho mais velho, eu comecei a ouvir mais, falei, pô, devia ter Eu vi aproveitado que você tem quando um o show Blink... do NoFX, eu gostava também. o NoFX, isso aí já até parei minha lua de mel pra ir no show do NoFX. Isso aí foi... O Blink, pô, boa escolha, hein? Boa escolha, deu uma diversificada legal na nossa playlist. E um convidado, alguém que você gostaria de ver sentado no seu lugar, contando a história dele aqui pro Market Makers. Bom, eu vou falar uma pessoa que eu trabalhei muito tempo, que eu acho que não só conhece muito de mercado, mas também tem muita história legal para contar, que é o Pedro Quaresma. Hoje gestor na Itaú Asset. E se você não tenho oportunidade de falar, não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas sempre ouvi muito bem dele. Aliás, se você nos ouve, Pedro Quaresma, um abraço para você, já pode dar aquele zap ali. É uma pessoa, é um grande investidor, um analista sensacional, um ótimo gestor, uma pessoa sem igual, assim, um cara muito legal, todo mundo conhece, gosta muito. Legal. Você ia falar mais alguma? Um perfil que acho que vocês nunca trouxeram aqui, que eu acho que poderia ser bem interessante, é trazer alguém de RI. Porque eu posso dar uma visão de uma empresa, mas o RI pode dar a visão do investidor local, do investidor internacional, o cara que tem horizonte de longo prazo, de curto prazo, perfis diferentes, porque ele é o hub, né? Todo analista vai falar é um bom ponto, porque a gente tem falado com empresas diretamente com o CEO, né? A gente fez o programa com o Gilson da B3, o Lulia do ABC. Eu acho que o CEO vai te dar uma visão muito boa do negócio para falar, e é super interessante. A pergunta que você falou assim, qual a diferença do buy-side brasileiro pro buy-side americano? Eu sou um buy-side. Esse RI ele tá falando com centenas. Do Brasil, US, Europa, Middle East. Uma boa ideia. Programa sobre... Se você quiser um nome, eu vou colocar no spotlight aqui, mas vou falar a Nora Lanari da Localiza. Eu acho que está aí há muito tempo, faz um trabalho sensacional, comunicar muito bem a história da empresa. Pô, legal. E já viu muitos ciclos aí, né? Já viu de tudo nesse mercado. Com todo respeito ao Quaresma, mas gostei mais dessa... Vou atrás dos dois, da Nora e do Pedro, mas gostei bastante dessa segunda indicação. Bom, estivemos aqui com Eduardo Leal. Obrigado. Agora, sempre que vier para o Brasil, pô, se for parar aqui na Faria Lima, vem aqui, toma um café com a gente. Paro aqui na Faria Lima. Também aqui no Brasil. Se vem para São Paulo, tem que vir aqui. Mas brigadão, obrigado por ter aceito, por ter entrado em contato, compartilhar. Foi um tempo curto, mas valeu muito a pena, deu para aprender muita coisa. Obrigado a você, foi um prazer. Valeu. Bom, se você viu até o final, já sabe, né? Deixa aquele joinha no vídeo, que ajuda a crescer o nosso canal, levar para mais gente. Já se inscreve no canal, que toda terça, quarta e quinta, às 18 horas, tem conteúdo novo aqui no canal do Market Makers. Até a próxima e tchau! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.